sem que os tripulantes tenham a formação mínima exigida. Como os bombeiros asseguram 90% do socorro de emergência em Portugal, são milhares as vidas que podem estar em risco. Em Lisboa, os bombeiros do Regimento de Sapadores, que têm a formação exigida, começaram a reunir provas daquilo a que assistem no terreno enquanto coordenadores das operações de socorro. Eles não querem ser responsabilizados por algum desfecho trágico, porque garantem muitas ambulâncias a trabalhar para o INEM são, na verdade, um táxi com uma cama. A mim preocupa, enquanto cidadão, saber que no país muitas ambulâncias estão tripuladas por pessoas sem formação e que não têm o conhecimento necessário para me poder estabilizar-me até ao hospital, caso eu necessite. Isto leva-nos a pensar que hoje é o comum cidadão, mas amanhã esse comum cidadão pode ser eu ou alguém que me seja próximo. As pessoas veem uma ambulância e acham que está tudo ok, mas não está tudo ok, porque se quem estiver lá não sabe o que é que está a fazer, não vai adiantar de nada. É a qualidade e a segurança dos cuidados que está em causa. Isto é uma situação que não pode continuar. Estamos a pôr todos os dias em risco centenas, para não dizer milhares, de vidas em risco. Um mês antes de se demitir da presidência do INEM, Luís Meira assumia no Parlamento a degradação do socorro de emergência em Portugal. Sobre a degradação do serviço, ela é inegável. Não vale a pena estarmos aqui a tentar dourar uma realidade que é conhecida de todos. O então presidente do INEM reconhecia a falta de 400 técnicos de emergência pré-hospitalar e anunciava a consequência inevitável. Durante este ano de 2024, em média, 1/3 das ambulâncias do INEM estão inoperacionais. Não fossem as ambulâncias dos bombeiros voluntários e o sistema já teria colapsado. Eu costumo dizer isto, os bombeiros não são apenas a coluna vertebral do sistema, eles são o esqueleto do sistema integrado de emergência médica. De facto são, porque prestam cerca de 90% ou mais do socorro pré-hospitalar em Portugal. Imagino que existe a deliberação dos bombeiros de norte a sul, amanhã pararem tudo o que tenha a ver com a emergência pré-hospitalar. O sistema colapsa, não há capacidade de resposta. As corporações de bombeiros voluntários asseguram mais de 90% do socorro de emergência em Portugal. Mas a lei exige-lhes a formação de tripulante de ambulância de socorro, o chamado TAS, e uma boa parte não a tem. E o que acontece é que temos recebido, sim, algumas denúncias de que existem ambulâncias dos bombeiros, muitas vezes a sair sem ter o tripulante de ambulância de socorro a bordo das ambulâncias. Inclusive, há algumas ambulâncias que são as conhecidas PEM, os postos de emergência médica do INEM, que estão à responsabilidade dos corpos de bombeiros. O INEM sabe de tudo e permite a circulação de ambulâncias à margem da lei. O regulamento de transporte de doentes é muito claro. O condutor de uma ambulância de emergência é obrigado a ter a formação de tripulante de ambulância de transporte, o chamado TAT. O tripulante de ambulância de transporte aprende, como lhe disse, suporte básico de vida e depois uma ou outra técnica de imobilização, de estabilização de trauma. E uma outra técnica também de controle de hemorragias e pouco mais do que isso. Já o tripulante que acompanha o doente na célula sanitária é obrigado a ter a formação de tripulante de ambulância de socorro, o TAS.
no que diz respeito às doenças súbitas, aprende-se as doenças súbitas, sinais e sintomas, a avaliar sinais e sintomas mais avançados. Como abordar as vítimas, como estabilizar uma vítima, como, sei lá, tudo o que é fazer a estabilização de uma vítima, garantir o melhor possível a acessibilidade dela até ao hospital, onde vai ser atribuído outro tipo de cuidados. Um TAS tem essa capacidade de saber analisar os estados da vítima, se está a entrar em paragens, se não está a entrar em paragens, se está a ter qualquer outro tipo de anormalia e como é que há de fazer para reverter ou estabilizar para que chegue ao hospital em segurança. Não é um excesso de zelo. O TAS é o mínimo, porque, repare, o transporte ao hospital pode ser desde uma pessoa que tenha sofrido um mal-estar com o calor, como pode ser uma pessoa que está caída em casa há 3 dias. E, portanto, pode ser uma vítima de um acidente, como já tive. Uma senhora grávida, impacto lateral do lado do condutor, que era ela a condutora, e quando a ambulância chegou ao local, o elemento que ia na cela sanitária não era TAS. Portanto, se esta vítima a caminho do hospital tiver algum problema, ele não é diferenciado o suficiente para auxiliar. Isto já acontece há bastante tempo. É lamentável termos de chegar à denúncia pública desta situação. Funcionários do INEM, bombeiros, sapadores e Cruz Vermelha têm a formação exigida. O problema incide em várias corporações de bombeiros voluntários, de norte a sul do país. E vale a pena repetir que são os bombeiros voluntários que asseguram 90% do socorro de emergência em Portugal. Se for um elemento do INEM, nós sabemos que aquele elemento do INEM está uniformizado pela farda do INEM, nós sabemos reconhecer que aquela pessoa tem formação, mas se for um elemento dos bombeiros, não há nada para quem saiba, por exemplo, para o leigo, um leigo não consegue distinguir um elemento formado nos bombeiros de um elemento não formado nos bombeiros. E por isso é que eu não queria lançar o pânico, por assim dizer, mas de facto é preocupante porque estes elementos em situações de risco imediato de vida poderão não saber, poderão não ter a qualificação necessária para fazer a diferença. Largas centenas de bombeiros voluntários estarão a tripular ambulâncias de emergência à margem da lei. Em Lisboa, os bombeiros sapadores começaram a reunir provas. Aqui em Lisboa foi onde a gente reúne provas porque os subchefes têm a preocupação de também pôr por escrito o que se passou para caso a pessoa que teve o acidente venha a vir pedir responsabilidades por algum erro que tenha acontecido, não possam também pedir responsabilidade ao graduado do regimento, porque o graduado do regimento fez questão de mencionar que tudo fez para garantir que a vítima ia nas devidas condições para o hospital, mas não lhe foi possível por algum motivo e explica-se o motivo porque é que não foi. Há mais de 2 anos que eu ando a fazer relatórios e a relatar esta situação aos meus superiores. Os meus superiores também estão de mãos atadas porque reportam para cima. Rui Pires está no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa há 27 anos. Já presenciou várias situações de bombeiros voluntários a tripular ambulâncias de emergência sem estarem habilitados para isso. Nós apercebemos porque ele tem dificuldades em receber informação que o nosso TAS passa para ele, tem dificuldades em saber onde é que está o material na mala de abordagem, por exemplo, isto são logo sinais indicadores de que algo não está bem. Existem alguns casos em que os elementos que estão na ambulância são logo sinceros e dizem logo, mandaram-me para aqui, eu sei que não posso estar aqui, sei que não posso fazer este serviço, mas estou a cumprir ordens. O repórter Sábado teve acesso a várias denúncias que diferentes bombeiros sapadores enviaram ao Regimento de Lisboa. Relatam incidentes com as ambulâncias de emergência de várias corporações de bombeiros voluntários da cidade. No local já se encontrava uma ambulância de socorro dos bombeiros voluntários da Penha de França com 2 elementos a trabalho com uma vítima de doença súbita do sexo feminino com 30 anos. Verifiquei que não eram portadores de nenhum título necessário para operar com a ambulância de socorro
nem possuíam o curso ou qualquer tipo de formação para bombeiro nem credenciação à condução do veículo de socorro. A situação foi comunicada ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM, o CODU, que nesse caso enviou um novo meio para o local, mas nem sempre é assim. Posso lhe dar o exemplo de uma ocorrência, várias que eu tive, mas uma que foi devidamente registada e aconteceu na presença da PSP. O que é que aconteceu? Eu subo a posteriori, já a vítima estava na ambulância que caía na célula sanitária. Não era a pessoa que era diferenciada, a pessoa que estava diferenciada ou que dizia que estava diferenciada para tal efeito era o motorista da viatura. Contactei o CODU para me enviarem para a ambulância, porque eles não estavam diferenciados para fazer o serviço. E enquanto estava a passar uma chamada cerca de 3 vezes, até que eu falei com alguém que me disse: tem razão, a pessoa que vai na célula sanitária após consultar aqui a legislação diz que tem que ser TAS. E neste meio tempo chegou ao local uma viatura dos bombeiros voluntários com alguém que se dizia que era do comando, que era comandante, e mandou a ambulância retirar para o local. A ambulância saiu à revelia, abandonou o local com a vítima e nós nem sequer soubemos para que hospital é que há a vítima. Portanto, isto aconteceu na presença da PSP. O incidente passou-se com os bombeiros voluntários lisbonenses. Outro sapador relata uma ocorrência em abril deste ano com os bombeiros voluntários da ajuda. Informo que, após ter confirmado que nenhum dos elementos da ambulância de socorro dos bombeiros voluntários da ajuda possuía o curso de tripulante de ambulância de socorro, sugeri que o elemento TAS da guarnição do VUSI 5 acompanhasse na ambulância até à unidade hospitalar, o que me foi negado pela central do Regimento de Sapadores Bombeiros, uma vez que o Hospital Garcia de Horta, para onde a vítima foi transportada, fica fora da cidade de Lisboa. Deste modo, declino qualquer responsabilidade caso a vítima venha a apresentar queixa de má prestação de assistência. Ou não dão o número, ou dizem que não têm que dar o número, ou nós apercebemos que eles nem sequer são TAS, portanto, muitas das vezes não dão-nos números claramente falsos, dão-nos números com 7 ou 8 algarismos, quando o número TAS tem de 4 a 5, portanto já nos estão a dar informações falsas, mas pronto, é o que temos. Rui Pires admite que já chegou a inventar termos médicos só para testar os conhecimentos de quem presta socorro de forma ilegal. Por exemplo, eu dizer ao meu, inventar ali 3 ou 4 siglas e dizer, por exemplo, ao meu TAS, olha, passaste os dados PCML, estava a quanto? 560. Acabei de inventar isto na hora, o meu TAS sabe o que é que eu estou a fazer e o elemento da ambulância diz que sim, toma apontamento, mas não faz ideia do que é que eu estou a falar porque eu acabei de inventar aquelas siglas e aquele valor. Infelizmente, existem vários relatos de ocorrências em que a tripulação meramente tem o custo de tripulante da ambulância de transporte, que é um nível ainda mais básico. Para quem conhece o meio, é normal nós vermos ambulâncias de socorro a prestarem socorro sem TAS, ou temos igualmente situações em que o TAS é igualmente o condutor da ambulância e ao lado vai uma pessoa, por exemplo, apenas com o TAT. Noutra ocorrência, um membro dos Bombeiros Sapadores de Lisboa informa o comandante sobre um incidente grave durante o socorro a uma vítima de acidente de moto. Aconteceu a 1 de março deste ano. No local já se encontrava a ambulância de socorro dos bombeiros voluntários do Beato e Penha de França com o bombeiro X e a estagiária Y, que estavam na iminência de fazer o levantamento da vítima para a maca. Deparámo-nos com o bombeiro X a agarrar na roupa da vítima na zona do tórax e uma civil a agarrar a vítima pelo cinto na tentativa de colocar a mesma na maca, algo totalmente contraproducente no que respeita ao protocolo do INEM. De referir que a vítima estava com capacete sem imobilização manual da cervical nem qualquer tipo de imobilização, podendo agravar o risco para a vítima. E terminava... Decidimos que deveria ser imobilizada segundo o protocolo do INEM.
Observamos na saída da ambulância para a unidade hospitalar que o chefe de viatura, que se identificou como TAS, ia a conduzir a mesma, deixando a estagiária sozinha na célula sanitária com a vítima. O INEM, que regula o socorro pré-hospitalar a nível nacional, deve saber desta situação para tomar as diligências necessárias para que as mesmas não se repitam em prol da população portuguesa. É grave porque as pessoas se entrarem e se tiver um declínio do seu estado, quem está lá não vai saber o que é que vai fazer. Basicamente vai fazer um serviço de táxi, mas com uma cama. É levar para o hospital e rezar que corra tudo bem. A única grande diferença é que eventualmente na ambulância poderá ir deitado na maca e no táxi isso já não se verifica, mas pouco mais será do que isso, realmente sim. Como verá a seguir, o INEM sabe o que está a acontecer e até há pouco tempo tinha tabelas de pagamento diferentes, consoante as ambulâncias fossem ou não tripuladas por gente habilitada, ou seja, consoante o serviço fosse prestado de forma legal ou ilegal. O INEM sabe que há ambulâncias a prestar serviço na emergência médica sem técnicos com a formação mínima exigida. O repórter Sábado teve acesso a um protocolo assinado entre o INEM e a Proteção Civil e a Liga dos Bombeiros Portugueses, que esteve em vigor até há pouco tempo e que previa tabelas de pagamento diferentes consoante as ambulâncias tivessem ou não tripulantes com formação. Dito de outra forma, consoante o serviço fosse prestado de forma legal ou ilegal. Nós precisamos mesmo de refundar o INEM. Nós hoje já sabemos, Sr. Deputado, que o INEM que temos não é o INEM que precisamos. Cabe ao INEM fiscalizar as ambulâncias e as tripulações dos bombeiros que atuam na emergência pré-hospitalar. Os que temos conhecimento é aqueles onde vamos à mesma ocorrência. Todos os outros cenários em que não sabemos o que é que se passa, podemos imaginar o tipo de consequências e de risco que poderá ter para a vítima. O INEM sabe bem o que está a acontecer. O INEM sabe desta situação, sabe que há socorro prestado por quem não tem a formação mínima exigida? Eu quero crer que sim. Até porque é conhecido dentro do universo dos bombeiros que até há bem pouco tempo atrás existiam nos protocolos, era contemplado. Se o verbete de socorro que fosse assinado por um TAS era pago um valor à associação, por parte do INEM, se fosse assinado por um TAT seria pago num valor diferente. A prova está, por exemplo, neste protocolo de cooperação entre o INEM, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Liga dos Bombeiros Portugueses. Esteve em vigor até há pouco tempo. Aqui pode ler-se que o INEM atribui um prémio de saída diferente, consoante o serviço seja prestado com ou sem tripulante TAS, ou seja, de forma legal ou ilegal. O atual protocolo de colaboração entre o INEM e os bombeiros, em vigor desde janeiro deste ano, já não prevê tabelas diferentes e o serviço só é pago quando os verbetes de socorro estiverem assinados por um tripulante TAS. Mas há quem seja criativo. Já foi detectadas irregularidades no sentido que um tripulante da ambulância de socorro assinou verbetes aos quais a ocorrência não teve porque o pagamento era maior. Sem os bombeiros, o sistema colapsava. Com os bombeiros, o socorro tarda e também falha. A denúncia que fizemos no ano passado no Ministério Público, só de uma vez, entregámos ao Ministério Público mais de 1000 ocorrências com atrasos superior a 30 minutos, ou 1 hora e a 2 horas. Isto só para se encontrar uma ambulância para enviar para uma ocorrência. Isto é uma consequência direta da falta de técnicos, mas também da gestão que o INEM tem tido. Quem ligar para o 112 na cidade de Lisboa é atendido pela PSP, que passa a chamada ao CODU do INEM.
que por sua vez, se não tiver meios próprios, passa a chamada Central do DIPEP, Dispositivo Integrado e Permanente de Emergência Pré-Hospitalar. O DIPEP gera 12 ambulâncias de socorro das 6 corporações de bombeiros voluntários da cidade. O município, e bem, apoia muitas vezes as associações com a entrega de viaturas, ambulâncias, etc. E não se preocupa em garantir que essas ambulâncias, pelo menos, serão tripuladas com as pessoas que têm que ter a formação indicada para as fazer. Isso preocupa-me. A central DIPEP funciona aqui em Monsanto. Foi criada em 2017 no mandato de Fernando Medina, na Câmara de Lisboa. Resumindo, nesta situação foram usadas verbas dos contribuintes para a aquisição de viaturas que depois são usadas por tripulantes sem formação legalmente exigida para garantir a segurança daqueles que nelas são transportados. Parece-nos que esta situação devia ser uma preocupação para esta Assembleia eleita pelos lisboetas. A Câmara de Lisboa gasta anualmente €500 mil nos contratos-programa com as 6 corporações de bombeiros voluntários de Lisboa. São €85 mil para cada uma. Nós abordámos esse assunto com o vereador da Câmara de Lisboa, o Sr. Dr. Ângelo Pereira, e o que ele nos disse foi que os bombeiros voluntários justificaram-se perante ele que o INEM sabia que eles, na parte das vezes, não tinham as pessoas com a formação indicada para as ambulâncias e que validava. E isso foi uma das questões que o sindicato fez ao INEM e o INEM até hoje não respondeu. O vereador da Proteção Civil e Socorro da Câmara de Lisboa, Ângelo Pereira, diz que tomou conhecimento de situações pontuais em que bombeiros voluntários da cidade tripularam ambulâncias de socorro sem formação. O INEM foi informado. Nos casos enviou novas ambulâncias, noutros consentiu este transporte irregular. E acrescenta. O município assegurou no ano passado e também este ano um suporte financeiro de apoio à formação TAS para cada corpo de bombeiros voluntário. Por que razão há ambulâncias de emergência a circular sem gente com formação? Falando no caso específico dos bombeiros, a situação é que existe neste momento uma grave crise de voluntariado a nível nacional e muitas associações vêm-se a braços com problemas de falta de pessoas. E o que acontece muitas vezes é porque não se vai negar o socorro, faz-se sair uma ambulância sem que seja um tripulante de ambulância de socorro disponível para fazer parte da tripulação dessa ambulância. Porque no entender das pessoas, e até certa medida bem, mais vale socorrer ou prestar algum tipo de socorro do que não prestar nenhum absolutamente. A Autoridade Nacional da Proteção Civil, que tutela as corporações de bombeiros, remeteu-nos para o INEM. A Liga dos Bombeiros Portugueses diz que desconhece. Tentámos ouvir as 6 corporações de bombeiros voluntários da cidade de Lisboa, mas apenas 2 responderam. O comandante dos bombeiros voluntários de Lisboa assegura que cumpre a lei. Já o comandante dos bombeiros voluntários de Campo de Ourique admite que, por vezes, não consegue cumprir. Neste momento é raríssimo que esta situação aconteça. Apenas em situações imprevistas, faltas de última hora por doenças ou situações parecidas. Acrescenta. Há falta de resposta das entidades formativas, Escola Nacional de Bombeiros, INEM, e como as associações não têm dinheiro para mandar os bombeiros às empresas privadas, ficamos sem resposta técnica adequada. E termina. Desde que foi imposta a obrigação do 12º ano aos bombeiros para frequentarem formações TAT e TAS, torna-se quase impossível ter novos recrutas aptos para todo o serviço de bombeiro. O INEM é financiado pelos seguros. Este ano prevê transferir para as corporações de bombeiros voluntários quase 76 milhões de euros. A saúde dos portugueses tem que ser merecedora de mais respeito, até porque nós pagamos impostos e os impostos são pagos para que o serviço seja feito em condições. No fundo, há socorro de primeira, de segunda e até socorro de terceira categoria. O socorro de primeira é feito pelos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM.
Têm 910 horas de formação e, mesmo assim, não são autónomos. Estão sempre sob orientação e supervisão dos médicos da linha CODU. Aquilo que nós defendemos é a introdução do técnico de emergência médica formado nas bases da paramedicina e depois a progressão na carreira até ao paramédico. O socorro de segunda é prestado pelos técnicos TAS, na maioria bombeiros. Se você está no interior do país e o hospital mais perto que acontece, e agora com todo este caos que acontece nas urgências a fecharem à vez, você poderá estar a 40 minutos de uma urgência e o meio que lhe vai ajudar não tem capacidade de fazer qualquer tipo de fármaco para mitigar qualquer situação cardíaca, ou seja, a probabilidade de um desfecho trágico é extremamente elevada nestes casos. Finalmente, o socorro de terceira é prestado à margem da lei, por tripulantes sem qualquer formação. É uma espécie de táxi com cama. Existem sítios onde se trabalha de uma forma muito profissional e associações, especificamente associações humanitárias de bombeiros, que abordam esta temática com muito profissionalismo e com uma enorme seriedade, mas depois existem outras zonas do país, por aquilo que falámos já, por falta de voluntariado, por falta de pessoas, vêm-se abraços com períodos do dia em que não têm um único TAS, por exemplo, de serviço no quartel. Ao todo, são 26 as entidades acreditadas pelo INEM para dar formação a tripulantes de ambulância de socorro, incluindo a Escola Nacional de Bombeiros, a Cruz Vermelha, associações de bombeiros voluntários e várias empresas privadas. As formações TAS têm a duração de 210 horas. Nas empresas privadas, o custo pode rondar os 800 euros e muitas vezes a pressão para aprovar os alunos é feroz. Infelizmente, como estão a pagar, associam muito que, como eu estou a pagar, eu vou ser facilitado. Mas continua a ser, obviamente, um formador alvo ali, de certa forma, de alguma pressão, no sentido de tentar facilitar. Mas isso depois é um bocadinho de acordo com a consciência de cada um. Eu tenho amigos que dão formação em empresas privadas que são chamados a atenção que estão a tornar o processo formativo muito exigente e que isso depois terá consequências que há menos formação e há menos procura pela formação. O próprio INEM não faz auditoria a estas empresas com regularidade. Ou seja, o INEM não consegue perceber com exatidão se todas as pessoas que passam nestas formações nas entidades privadas, se ao transitarem para TAS, se ao serem formados para TAS, se realmente têm competências ou não para ser TAS. A Procuradoria-Geral da República confirma que está a investigar a ligação entre antigos responsáveis de departamento do INEM e a empresa privada de formação Ocean Medical. Inclusive pessoas de topo, responsáveis até por áreas da formação, que transitaram para empresas privadas, ou seja, neste momento aparentemente transitaram em exclusividade para empresas privadas, mas que durante algum tempo exerceram cargos semelhantes em ambas as instituições. O agora presidente demissionário do INEM, Luís Meira, não aceitou uma entrevista. A resposta do Instituto Nacional de Emergência Médica chegou por escrito. O INEM confia na idoneidade das corporações de bombeiros, estando certo de que a grande maioria das ambulâncias de socorro são tripuladas por elementos com a formação legalmente exigida. Diz ainda que no ano passado apenas detectou irregularidades em 8 das 76 ambulâncias de socorro fiscalizadas. Até junho deste ano, 4 das 55 ambulâncias fiscalizadas não cumpriam a lei. Acrescenta que foram abertos processos de contraordenação, mas não esclarece se houve condenações. O INEM sempre procurou ir ao encontro das exigências destas entidades no que diz respeito à formação, desenvolvendo produtos pedagógicos adequados à realidade da prestação dos cuidados de emergência pré-hospitalar. E termina.
Nenhum responsável do departamento ou dirigente do INEM acumula funções em empresas privadas de formação. Nem uma palavra sobre a tabela que previa preços diferentes para tripulações com ou sem TAS. A questão agora é o que é que temos de fazer, e temos de fazer com alguma rapidez, com prudência, com bom senso, mas com alguma rapidez, para que o mais depressa possível venhamos a ter um novo INEM. Quem legisla e quem pensa estas questões tem que de uma vez por todas decidir o que é que quer fazer. Se quer entregar o socorro pré-hospitalar ao INEM, em exclusividade, e o INEM assume a emergência pré-hospitalar de norte a sul do país, ou se quer ter um sistema integrado de emergência médica como temos hoje em dia, que funcione, não o que temos atualmente, porque o que temos atualmente já deu mais do que provas de que não funciona. Estamos a pôr todos os dias em risco centenas, para não dizer milhares, de vidas em risco, exatamente por tudo aquilo que acabámos de falar. O Repórter Sábado desta semana fica por aqui.